Bora falar de futebol? Bora falar da volta do Daverson ao Palmeiras. Está dividindo muitas opiniões o retorno do centroavante e eu vou fazer uma análise bem completa para que você possa tirar a sua conclusão. É uma boa a volta do Daverson para Abel Ferreira? Bora falar de futebol então, bora falar da volta do Daverson ao Palmeiras. Aliás, inscreva-se no canal, é muito importante. Se você quiser ser membro, eu vou ficar muito contente também. Deixe o seu like, é fundamental. E claro, depois do vídeo, eu quero o seu comentário aqui embaixo, até respondendo essa pergunta, analisando todos os argumentos que eu vou trazer. O Daverson voltando é uma boa para o time do Abel Ferreira? Bom, Daverson é um atacante que a torcida do Palmeiras conhece muito bem, tanto as suas limitações quanto às suas qualidades. E claro, tudo isso tem que ser colocado na mesa quando a ideia é reutilizar um jogador que, por mais que tenha, por exemplo, na sua carreira o gol do título brasileiro de 2018, e foi muito importante naquela caminhada com o time do Felipão, ele tem alguns problemas já absolutamente conhecidos em relação à postura em campo, em relação a questões técnicas, e evidentemente que isso tem que ser analisado dentro do elenco e dentro da proposta do Palmeiras para a temporada. Além, evidentemente, também da análise que tem que ser feita financeira de quanto ele compensa dentro de campo. Porque você coloca um valor alto de salário, por exemplo, em um jogador, deposita uma parte do orçamento para que ele dê um retorno em campo e você precisa entender se compensa colocar essa parte ou se é melhor cortar esse valor num empréstimo, numa venda e ir atrás de um outro nome. Bom, para começar, o Daverson hoje é um atacante de 30 anos, centroavante de 30 anos, idade não é problema, há centroavantes de quase 40 anos fazendo muitos gols por aí, tudo depende da função que ele exerce. Ele passou 3 anos do Palmeiras, nesses 3 anos foram 104 jogos e 24 gols marcados. Basicamente aí dá para colocar um gol a cada 4, 5 jogos ele tem feito. Quando ele chegou em 2017 ele teve a melhor média, com 20 jogos e 7 gols marcados. Depois, em 2018, aí foram 39 jogos e 9 gols marcados, e em 2019, 41 jogos, 8 gols marcados, uma média muito parecida, mais baixa do que a média na sua chegada. Vamos fazer uma rápida comparação com outros centroavantes do elenco? Olha só, em 2018, o Borja, muito criticado pela torcida do Palmeiras também, porque conhece suas limitações e as suas qualidades, fez 44 jogos e marcou 20 gols, uma média muito superior à média do Daverson. O William, que chegou a ser utilizado como centroavante, mas é mais um coringa nessa função, em 65 jogos marcou 16 gols. Ele teve uma média muito parecida com a média do Daverson, que em 39 jogos marcou 9 gols. Vamos colocar um pouco mais à frente? Vamos colocar em 2019. O Borja fez 6 gols em 25 partidas. O William, em 28 jogos, fez 4 gols. O Daverson, em 41 jogos, fez 8 gols. A média do William foi pior, a média do Borja foi melhor. O Daverson, então, mais uma vez se equiparou, digamos assim, porque ficou entre o William e o Borja em termos de média, né? E no ano de 2018 ele foi muito pior do que o Borja, mas teve uma média igual ao William. Ou seja, enquanto ele esteve no elenco, o Daverson conseguiu ter uma média pelo menos igual a um dos centroavantes, isso em 2018, e em 2019 ele teve uma média melhor do que ao do William, do que a média do William, que jogou menos, 28 jogos, teve uma média pior do que a do Borja, que jogou menos também 25 jogos, e fazendo 41 jogos ele marcou 8 gols. É pouco, é pouco. Por que é pouco? É só você olhar, por exemplo, em 2020, o comportamento do Luiz Adriano. Aí nós estamos falando de mais um centroavante, esse na era pós-Daverson. E aí, em 2020, o Luiz Adriano, em 52 jogos, marcou 20 gols. O Daverson, em 41 jogos, marcou 8 gols. Na temporada anterior a essa, em 39 jogos, marcou 9 gols. Então, a média do Luiz Adriano é muito superior. E aí, em 2021, já com um revezamento, digamos assim, observando o que fez o Rony e observando o que fez o Luiz Adriano, que, claro, estão jogando em funções diferentes, né? 2 atacantes, o Palmeiras do Daverson jogava no 4-2-3-1, ele ficava mais à frente, no 4-3-3. O Rony, em 14 jogos, fez 6 gols. Veja como a média é muito melhor do que a média, por exemplo, do Daverson, de qualquer um dos anos. O Luiz Adriano, em 12 jogos, fez 2 gols, também tem 4 assistências na conta. É ruim? Não. Muito por conta do que o Luiz Adriano entrega como jogador dentro de campo,
sendo um cara que fica como um segundo atacante e não mais como um centroavante. Então, o Luiz Adriano, ele não está na função que o Daverson exerceria. Por isso a média dele anda tão baixa. Esse é um ponto importante. O Willian, em 13 jogos, já fez 4 gols. Veja que é um jogador que está em baixa, mas tem uma média superior à média do Daverson nas temporadas que passou. Bom, muita gente pode falar o seguinte agora, olha só. Você também está pegando as médias e aí cada um jogou com um time, nem sempre eles foram centroavantes. E esse é um ponto que eu quero colocar também em relação a essa ideia de nem sempre eles foram centroavantes, como o Luiz Adriano, como o Rony, como o Willian, jogadores do atual elenco. O Daverson, ele é um jogador que atua como centroavante, ponto. O Daverson não é segundo atacante. O Daverson não vai atuar, por exemplo, como o Luiz Adriano atua para o Rony jogar em velocidade. O Daverson não é ponta. Se o Palmeiras passar a jogar no 4-3-3, o Daverson não pode ter a mobilidade de aparecer numa ponta direita e numa ponta esquerda durante um jogo. Ele não vai conseguir jogar. Ele vai jogar como centroavante. Ele não dá mobilidade ao treinador quando está em campo. Ou ele fica na função, ou ele deixa o campo para outro substituí-lo. Diferente do que Luiz Adriano faz, diferente do que Rony faz, diferente do que o Willian faz. Esse é o primeiro ponto. E aí vamos olhar para o Daverson também, agora no global do que ele fez na última temporada. Jogando pelo Alavés. O Daverson, na temporada 2021 pelo Alavés, fez 29 jogos e marcou 1 gol. Foram 29 jogos completos? Não, para não ser injusto. Ele jogou 964 minutos, que equivale a 11 jogos, basicamente. Em 11 jogos de 90 minutos, ele marcou 1 gol. É uma média muito baixa, porque ele é um centroavante. Alguém pode falar, mas o Luiz Adriano em 12 jogos fez 2 gols. Tudo bem, mas ele não tem atuado como um centroavante no Palmeiras. O Daverson jamais vai jogar como o Luiz Adriano joga, na função que o Luiz Adriano joga. Então, nós estamos falando de um centroavante que em 11 jogos completos, basicamente, marcou 1 gol. Em 29 jogos ao todo, porque ele foi entrando de forma quebrada. E aí vem o detalhe dessa entrada de forma quebrada. O Daverson, ele revezou a titularidade e a reserva nos primeiros 25 jogos da temporada. E até a 25ª rodada do Campeonato Espanhol, para ser mais exato. E aí nos últimos 11 jogos, o Daverson entrou 6 vezes, faltando 5 minutos ou menos para o jogo acabar. Então veja que no início da temporada, ele até brigou por uma posição, o treinador foi colocando o jogador para ver se ele encaixava, e na reta final não foi mais utilizado. O Alavés brigava contra o rebaixamento nessa reta final, e ele praticamente não foi mais utilizado. É importante destacar o seguinte, é um jogador em baixa, porque veja só, ele disputava a posição com o Joselu, que fez 11 gols em 3.100 minutos, basicamente 37 jogos, e ele não era escolhido para ser segundo atacante. Veja só, o Edgar Mendes, o Luiz Rioja e o Lucas Pérez eram outros 3 jogadores que apareciam junto com o Joselu, jogadores de 31 e 32 anos, mesma idade do Daverson, e jogadores que marcaram 5 gols, o Edgar marcou 5 gols, o Rioja 5 gols, o Lucas Pérez 4 gols, participaram de 35 jogos, 32 jogos, 27 jogos cada um, e tiveram muito mais oportunidades porque mostraram mais qualidade. O Alavés jogou com 3 atacantes em algumas partidas, o Alavés jogou a maioria dos seus jogos com 2 atacantes, e esse é um ponto importante, o Palmeiras joga a maioria dos seus jogos com 2 atacantes, e também chegou a jogar só com um centroavante. O Daverson era sempre preterido. O Daverson era sempre jogado para fora do time titular. Não aparecia no time titular independentemente do esquema. Raramente aparecia. Então é um jogador em baixa. É um jogador em baixa. É claro que a Liga Espanhola é mais complicada, é mais difícil de se jogar também do que o Campeonato Brasileiro. Mas é um jogador em baixa, que não conseguiu atender aos pré-requisitos do Alavés para ser muito mais utilizado e principalmente para aparecer dentro de campo numa reta final de campeonato com o time lutando contra o rebaixamento. Então, esse é o primeiro ponto. E aí a gente chega às perguntas. O que o Daverson, ou melhor, o que o Palmeiras ganharia com o Daverson? Daverson é um centroavante alto. É um centroavante de 1,77 m. Hoje o centroavante mais alto do Palmeiras é o Luiz Adriano, com 1,83 m. E ele não tem como uma das suas grandes, digamos assim, marcas no Palmeiras, a marcação de gols dentro da área, com uma finalização de cabeça, com um tapa na bola no posicionamento. É um jogador que constrói muito mais. Então veja só. O Daverson, dos 24 gols que marcou pelo Palmeiras nesses 104 jogos, vou repetir, dos 24 gols que marcou, 15
foram gols de cruzamento da linha de fundo. 8 foram de cabeça, 7 com desvio com os pés, ou até mesmo pulando com o pé mais alto, enfim, num cruzamento, utilizando, claro, a jogada de bola na área. 15 desses gols foram assim. Palmeiras não tem, nesse momento, esse tipo de jogada sendo muito utilizada. Chegou a utilizar na temporada passada, com os pontas cruzando muitas bolas, chegando às linhas de fundo, chegando à linha de fundo, mas deixou de utilizar no 3-5-2. Tem aparecido pouco esse tipo de jogada. E aí, claro, com os alas nesse momento, pode ser que o time funcione com um centroavante que tenha essa característica da bola aérea, da impulsão, é alto e tem a impulsão e também tem o posicionamento. Por isso o Daverson conseguia fazer justamente esses gols. É uma característica nova que aparece para o Abel Ferreira. A característica do centroavante alto, do centroavante clássico, digamos assim, e do centroavante que se posiciona e tem impulsão. Então, é algo que pode acrescentar, porque hoje o Rony aparece muito mais como centroavante, o Luiz Adriano aparece na área, mas é um jogador que tem 4 centímetros a menos que o Daverson, por exemplo, e faz diferença sim, quando geralmente você observa os zagueiros muito altos. E aí, claro, zagueiros maiores do que o próprio Luiz Adriano ou de mesma estatura, e aí depende da impulsão. O Daverson pode sim ser um jogador de opção justamente nessa ideia de construção de jogada. Outro ponto que aparece é justamente a questão de ser um centroavante que trabalha muito em cima da pressão dos zagueiros. O Palmeiras, quando tinha o Daverson no elenco do Felipão, ele roubava muitas bolas também no campo de ataque, com o Daverson atrapalhando o passe que vinha do zagueiro. O Daverson é um cara que se esforça o tempo inteiro para atrapalhar o adversário. E isso o Abel Ferreira gosta muito. O Palmeiras tem isso no Luiz Adriano e no Rony? Tem. Principalmente no Rony. O Luiz Adriano é um cara que atrapalha, mas ele trabalha um pouco mais na linha. E aí pode ser também uma questão de orientação. Mas o Daverson tem essa capacidade também de atrapalhar e pode agregar nesse sentido nas roubadas de bola e principalmente na hora de atrapalhar um passe para que o Luiz Adriano ou até mesmo alguém de meio campo consiga roubar essa bola e montar um ataque em cima de uma defesa desarmada. Esses são os pontos que o Palmeiras ganha com a chegada do Daverson. Agora, olhando para os pontos que o Palmeiras tem, perdendo, digamos assim, eu não vou falar perdendo, mas o que o Daverson tem de defeitos que ele entrega para o Palmeiras? O psicológico para os jogos é algo indiscutível. O Daverson é um jogador que muitas vezes prejudicou o Palmeiras pelo psicológico. Deixou o jogo mais nervoso quando não precisava, tomou cartões bestas, fazia com que o time ficasse mais pilhado do que deveria, até desconcentrava a equipe em muitas oportunidades, porque os jogadores tinham de basicamente cuidar do Daverson dentro de campo. A preocupação não era só jogar bola, não era só o adversário, era tirar o Daverson de confusão, era ficar de olho se o Daverson não ia dar algum tipo de chilique, se o Daverson não ia partir para cima de um jogador, partir para cima do árbitro, ou até mesmo ficar rolando no chão para travar o jogo no momento que não era necessário, que não era interessante, tentando cavar um cartão. Então isso sim é algo que prejudica e é algo que o Palmeiras hoje não tem. O Palmeiras não tem esse defeito, o Palmeiras não tem um jogador que sai o tempo todo da sua razão, que acaba caindo no gramado o tempo todo em momentos que não cai, que os jogadores precisam contê-lo durante o jogo numa partida de muita pressão. O Palmeiras não tem isso. E o Daverson traz isso de volta ao clube. É um centroavante que perde a questão da capacidade de sair da grande área para construir jogadas, para apoiar. O torcedor do Palmeiras lembra muito bem que quando ele saía da grande área para construir jogadas de um modo geral, a jogada se perdia, a jogada não saía com muita qualidade. Jogo apoiado não é com o Daverson, assim como nunca foi com o Miguel Borja também. Então não dá para contar com o Daverson como um jogador de mobilidade. E esse é o terceiro ponto já citado que eu coloco nessa análise. O Daverson é um jogador que vai atuar só como centroavante. Hoje, o Palmeiras não tem um jogador que atua só como centroavante. O Palmeiras prefere a mobilidade. William, um jogador que aparece como centroavante, mas joga como segundo atacante também e pela ponta se necessário. Luiz Adriano é um jogador que joga como centroavante, mas muito bem tem feito a função de segundo atacante. Construindo jogada, indo buscar a bola no campo de defesa, puxando um zagueiro, arrastando no espaço e tomando muitas faltas também. Luiz Adriano consegue construir jogadas, criar jogadas, algo que o Daverson não consegue fazer com tanta facilidade quanto o Luiz. Então, ele vai ser um cara que vai ficar fixo dentro da grande área. Ele não vai entregar essa mobilidade. E o Rony nem se fala. O Rony faz muitos gols como centroavante, na base da velocidade, na base da agilidade, da briga, e também é um cara que pela ponta tem sim
levado vantagem sobre os adversários na base da velocidade, algo que o Daverson não tem como grande característica. É um jogador ágil? É, mas não é um jogador veloz. Há uma diferença grande. Agilidade para uma mudança de direção, para uma finalização, velocidade, arrancada, explosão, é uma jogada mais do Rony em relação ao Daverson, ele leva vantagem. Então, esses são os pontos que eu coloco para você que está acompanhando esse vídeo, pensando na volta do Daverson. O Abel Ferreira pode aproveitá-lo? Pode, porque não tem essa característica no elenco. No momento em que o Palmeiras, por exemplo, encara um time muito fechado como o São Paulo, depois de sofrer um gol, o time adversário se fecha e tem qualidade, tem mérito na parte defensiva. O que fazer? Na hora de jogar a bola na área, que é uma alternativa, tem o Rony, de 1,70m e pouco, tem o William, de 1,70m e pouco, tem o Veiga, que também não é alto, e aí tem só o Luiz Adriano, por exemplo, que tem 1,83m, é alto? É, mas um adversário pode ser mais alto e já anulá-lo na base da impulsão. Se você tem um Daverson, você coloca essa bola na área e a chance de você ganhá-la é maior, porque tem 1,87 e tem também o cacuete do centroavante e a impulsão, que sempre foi muito característica do Daverson. Você tem essa possibilidade dentro do elenco com a chegada desse centroavante. Claro, você pode utilizá-lo desde o início do jogo? Pode, dependendo das circunstâncias, mas é um jogador que te limita. É um jogador que te fecha nele. Se você coloca o Daverson desde o início do jogo, você não consegue mexer na parte da frente sem substituí-lo, porque ele fatalmente estará sempre como centroavante, algo que não acontece com o Rony dentro de campo, com o Luiz Adriano dentro de campo, com o William dentro de campo. O Wesley, por exemplo, é um cara que nesse momento parece ser apenas um ponta. Quando entra como segundo atacante não funciona tão bem. Também é um jogador interessante? Claro que é, dentro das suas características, limitadas àquela função por enquanto. Ele pode evoluir, é jovem, tem capacidade ainda física para explorar e tem capacidade técnica e tática, psicológica para ampliar. Mas o Daverson já é um jogador de 30 anos. Vai ser muito difícil movimentar o Daverson dentro do campo. Ele vai ser um centroavante, ele vai ter só essa função mesmo. E é um só que, dependendo do que o jogo pede, pode funcionar. Mas na maioria das circunstâncias e dependendo do elenco que você tem, ele acaba sendo pouco utilizado. Mas olhando para o elenco do Palmeiras, que tem Veron que é baixo, tem Wesley que é baixo, tem o próprio Rony que é baixo, o William que é baixo, o Dudu chegando que é o baixola, não tem um jogador como o Daverson. E se o Abel Ferreira quiser essa alternativa no elenco, pode acabar utilizando o jogador, vai ter de, claro, explorá-lo da melhor maneira, mas também vai ter de aturar os defeitos do Daverson, como eu já disse, a falta de mobilidade e o psicológico, que não é dos melhores, além da ausência de construção de jogadas. Bom, essa análise em cima do retorno do Daverson, e aí eu quero saber de você aqui nos comentários. É uma boa o Daverson voltar ao Palmeiras? O Abel Ferreira mais ganha ou mais perde com o Daverson no elenco? Responde essa pergunta aí. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, é muito importante. Deixe seu like que é fundamental. Claro, seja membro e evidentemente eu estou aguardando o seu comentário. Bora falar de futebol!